Bom dia, sextos anos, tá tudo bem? Nós estamos aqui para o nosso estudo digital número 7 e hoje nós falaremos sobre a contaminação da água. Você vai acompanhar nos seus slides aí, porque provavelmente não dê para você visualizar muito bem aqui. Bem, nós já vimos que a água é indispensável, já sabemos que a água que nós podemos utilizar quantidade no planeta é mínima e cada vez mais tem seres que precisam dessa água. Vimos que a água não acaba, não vai acabar, uma vez que ela passa por um ciclo. Então ela evapora, forma as nuvens e volta para a superfície da Terra. Sendo que a água que nós utilizamos precisa passar por um tratamento, como foi visto na aula passada. Ela é tratada na ETA, Estação de Tratamento da Água. As etapas vocês devem se lembrar: a água é captada, a água, se estiver muito suja, ela vai sofrer uma pré-cloração. Na sequência, essa água vai para um tanque no qual recebe sulfato de alumínio, que adere às impurezas. Depois, ela vai passar por uma filtração, um filtro que tem carvão, areia e cascalho, ela será filtrada. Mais adiante, ela vai receber flúor e cloro. Flúor é opcional, algumas cidades optam por colocar flúor, fazer a fluoretação. O flúor é para que possa prevenir contra as cáries e o cloro mata os micro-organismos. Depois essa água vai ser analisada na questão da sua turbidez, para ver se ela ficou clarinha, límpida e transparente. Vai ser analisada no seu pH, vai ser armazenada e distribuída para as cidades. Esse tratamento é dispendioso, é caro. Por isso, quando você utiliza a água, você deve sempre pensar no tratamento que foi feito nessa água para ela ser utilizada. Uma vez utilizada, ela passa a se chamar água residual. Então, a água que foi utilizada na sua residência para lavar as louças, para o banho, para todas as atividades, depois do uso, ela passa a se chamar água residual, que inclusive pode passar por um tratamento, ela pode ser reaproveitada. Uma água que foi utilizada para lavar uma roupa pode ser reutilizada para lavar um piso, por exemplo. E hoje nós vamos falar sobre contaminação da água. Contaminação da água, você tem umas imagens que mostram uma água contaminada sendo ingerida por alguém, e você mostra aqui também nesse outro slide uma água contaminada porque ela está, pode ser um rio, um lago, mas ela está sendo contaminada porque as pessoas jogam, desprezam o lixo, e o lixo atrai vetores, ratos e outros animais que são vetores de doenças. Então isso aí se transforma numa água contaminada. A água contaminada é aquela que tem organismos patogênicos. Organismo patogênico é aquele que causa doença. Então, o que é um patógeno, um patogênico? Vírus, bactérias, pode ser protozoários, pode ser vermes, ovos de vermes. Bom, quais são as fontes de contaminação? Nós temos a contaminação doméstica, a água que nós utilizamos no nosso dia a dia, em nossas residências, seja para o banho, seja para a higiene do ambiente, da sua casa, para a lavagem das roupas e tudo mais. Essa água é uma fonte de contaminação, uma vez que ela foi usada, ela já contém substâncias ou micro-organismos que podem causar doenças. Nós temos também como fonte de contaminação águas que são de resíduos industriais. Água industrial contém substâncias tóxicas, resíduos que vão interferir na saúde das pessoas que entram em contato com essa água. Águas de contaminação também pode ser de origem agrícola.
aquela água que foi utilizada lá na plantação, e se nessa plantação o agricultor utilizou os pesticidas para afastar os agressores daquelas plantas, o pesticida vai ser carregado juntamente com a água e vai contaminar os cursos de água mais próximos. Da mesma forma como também pode infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos. Bem, as doenças transmitidas pela água. A doença pode ser causada por um patógeno. Então, quem causa sempre será o quê? Um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, um verme. Isso, ele causa a doença. Mas esses micro-organismos ou vermes, eles vão ser transmitidos para alguém por meio de alguma coisa. E nós vamos ver algumas doenças que são transmitidas pela água. Dengue, chikungunya e zika são bem comum, né? É comum atualmente você ouvir falar em dengue, zika, chikungunya. Depois, nas próximas aulas, eu vou explicar cada uma delas para você saber, porque para você prevenir, você precisa conhecer os detalhes da doença. Dengue, zika, chikungunya são doenças transmitidas pela água, mas não necessariamente você precisa entrar na água e nem beber essa água. Essa água, ela é aquela água que vai ser onde o inseto que transmite a doença vai proliferar. Então, a água acaba sendo um local de proliferação do vetor, que nesse caso aí, dessas 3 doenças, é o mosquito Aedes aegypti. A esquistossomose, uma outra doença, que é uma verminose, mas não depende de você ingerir a água, e sim de você entrar na água contaminada. Então, ao entrar na água que contenha os ovos que se transformaram em larvas, elas adentram a pele dos pés da pessoa e vai então fazer com que a pessoa adoeça com esquistossomose ou barriga d'água, como é popularmente chamado. Amebíase. As amebas são protozoários. Protozoário vive na água, que não é tratada. O indivíduo, ao ingerir uma água não tratada, ele adquire esse protozoário e vai desencadear essa doença chamada amebíase, que também vou falar cada detalhe sobre ela. Próxima aula. Malária. Também não depende de você ingerir a água e muito menos de você entrar em contato com ela. Ela é o local onde vai proliferar o inseto que vai, então, depois de adulto, sair dessa fase aquática e vai, então, picar a pessoa e transmitir a doença. A leptospirose. Leptospirose, aquele ambiente, né, que eu estou mostrando agora, com lixo às margens de um curso d'água. Esse lixo vai atrair os roedores, os ratos. Os ratos contêm na urina uma bactéria e essa bactéria, chamada leptospira, é causadora de uma doença chamada leptospirose. Portanto, muito perigoso, porque o rato pode ter urinado ali, mesmo naquela parte mais alta onde a água não está tocando. Num belo dia, com as cheias, essa água atinge o local onde estava a urina, que a essa altura já está seco o local, mas ela permanece anos naquele ambiente, mesmo ressecado, e ela vai então contaminar a água. O indivíduo, ao adentrar essa água, qualquer pequena fissura, qualquer pequena injúria que tiver na pele, vai servir como porta de entrada para essa bactéria e vai causar no indivíduo uma doença séria, que é a leptospirose. Então, contaminação da água, como eu falei, a água é contaminada por organismos vivos, que são chamados patógenos.
A água também pode conter substâncias tóxicas que vão trazer danos à nossa saúde. E assim, fonte de contaminação, como eu falei, doméstica, industrial, agrícola, os rejeitos da sua casa, da indústria, da agricultura, vão, ao serem lançados no curso d'água, vão contaminar essa água. E as principais doenças que eu vou explicar na próxima aula vai ser exatamente para explicar cada uma dessas doenças. Mas de antemão você já tem uma atividade proposta que você vai selecionar uma doença e vai pesquisar sobre ela. Causador, que eu já falei, é sempre um ser vivo, né, que causa, na maior parte dos casos, ou uma substância que estava contida naquela água. Você vai falar de quem causa, quem transmite, os sinais e sintomas e como evitar, que é a parte mais importante. Em qualquer doença, a palavra-chave é prevenção, é você prevenir. Para você prevenir, você tem que conhecer os detalhes sobre a doença, aí você estará apto a se prevenir contra ela. Então, até a próxima aula. Analisem bem o roteiro. Quem quiser a nota do primeiro bimestre, acho que já foi explicado, precisa encaminhar um e-mail, aí por meio desse e-mail eu vou encaminhar a nota. Então, até a próxima aula. Tudo de bom para vocês e um bom dia.